E aí, pessoal, bom dia, bom dia. 11 de agosto de 2020, esse ano que insiste nos desafiar dia após dia. Bem-vindo aí, galera do Insta, bem-vindo aí, galera do Face. Estamos aí começando o segundo episódio da terceira temporada da nossa Jornada Leg, hein? Muito legal. Boas notícias aí, boas novidades, bons presságios, um futuro aí possível de ser realizado. Vamos conversar sobre essas coisas aí dentro da nossa jornada. E preparando aí, o dia 22 e 23 prometem, viu? Dia 22 e 23 de agosto, marca na sua agenda, hein? Depois vamos definir a hora desse encontro nosso aí, de 2 dias. Beleza, pessoal, todos muito bem-vindos. O pessoal que vinha pelo Face está começando a vir pelo Instagram. Daqui a pouco a gente vai concentrar todo mundo no Instagram e no YouTube, hein? Vamos deixar o Face de lado um pouquinho, que tá muito difícil trabalhar no Face. Mas tá tranquilo, galera. Bom dia aí todo mundo. O pessoal tá chegando. Vamos aí começar o nosso segundo episódio da Jornada Leg, hein? Vai ter uma surpresa bem legal nesses próximos dias, vocês vão ver. E quero convidar vocês a fazerem parte desse processo. Vamos lá então, galera, vamos começar o nosso dia. Isso, todo mundo aí clicando no coraçãozinho, clicando na setinha. Galera, tem muita gente chegando, seguramente pela indicação de vocês, viu? Os números estão melhorando, daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer uns patrocinados aí no Instagram. Essa semana vai ter uns patrocinados aí no Instagram, para a gente trazer mais pessoas para cá e a comunidade crescendo e ficar cada vez mais robusta aí. Vamos lá, pessoal, vamos nessa então, começar o nosso dia. Bom, eu só quero dar uma relembrada em todo mundo no que a gente conversou ontem. A gente está começando aí a nossa terceira temporada. Vão ser 16 episódios de segunda a sexta-feira, normal, como a gente costuma fazer, e vão ter 2 episódios especiais para um grupo fechado, baseado numa inscrição que você vai fazer, obviamente gratuita, para um evento que eu vou fazer, que nós vamos fazer dia 22 e 23 de agosto, tá? Ali eu vou te fazer um convite forte para ser membro do INSEAD, Human Business School Online, e com isso me ajudar a trabalhar numa questão que eu tenho conversado muito com algumas pessoas, que é a seguinte: não há a menor dúvida, pessoal, e me entendam com muita clareza isso, não há a menor dúvida do risco, do perigo, da comoção que esse momento que a gente está vivendo está nos afligindo, né? No final de semana, o Brasil atingiu a marca aí de 100 mil mortos por conta da Covid-19, e isso é, por si, algo de extrema lamentação. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quantas pessoas morreram ou foram afetadas pela fome em 2018, aqui no Brasil? Se você tiver disposição, digita um número aí qualquer, tá? Tanto aqui no Face quanto no Instagram. Quantas pessoas você acha que foram afetadas pela fome no ano de 2018, e sendo que uma boa parte dessas pessoas veio a falecer, tá? Por que eu estou falando isso? Porque desde o início da pandemia, não tenha dúvida que a pandemia me preocupou, me preocupa e me preocupará, mas o que eu notei é que a maioria das pessoas se comoveu com a pandemia porque elas perceberam que a morte estava muito mais próxima do que elas poderiam supor. Sendo que a fome, que mata muito mais do que qualquer outra causa no planeta, ela não está próximo de nós. Então, de alguma maneira, a gente se sente protegido. Eu tenho aqui dois palpites, né? O Leite, se eu não estiver enganado pelo nome, Arege B. Leite, 250 mil, Cláudio Queiroz, 10 milhões, o Brickman, 1 milhão,
Na verdade, em 2018 foram afetados no Brasil pela fome perto de 5 milhões de pessoas. Foram 5,2 milhões de pessoas. 5 milhões e 200 mil pessoas, o que ultrapassa em 1 milhão e 700 mil pessoas a população do Uruguai, que naquele ano estava em 52º lugar no índice de DH, né, índice de qualidade de vida, e o Brasil estava em 75º lugar. Então, essa questão da fome deveria comover muito mais as pessoas do que outras questões, né? Não que outras questões não sejam importantes, claro que são importantes, mas se preocupa tanto com a saúde das pessoas em momentos de Covid, que é um vírus, que é uma situação fora do nosso comum, por que nós assumimos como comum pessoas morrerem de fome no momento em que o mundo nunca foi tão rico e tão tecnológico como é agora? Isso me aflige, isso me faz pensar como humano, como membro da espécie, isso me faz pensar. Então esse é um ponto, pessoal, eu poderia escolher outros milhares para me preocupar e para pensar a respeito. Mas esse é o ponto que eu escolhi para trabalhar e fazer alguma coisa nesse sentido, e eu confesso a você que ainda não sei exatamente o que fazer, mas é isso que a gente vai destinar, de alguma maneira, uma parte do que o INCHAD, Human Business School Online, vier a gerar mensalmente a partir de um programa de membros que a gente vai construir. Vamos destinar uma parte desse recurso para o combate à fome. Vamos procurar entender, vamos procurar pesquisar, vamos estudar esse tema. Se alguém aqui nas nossas lives conhece bem isso e domina esse tema, me procura depois para me ensinar, para a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu entendo realmente, me acredita em mim, eu entendo o quanto é nefasto, o quanto é desastroso a gente conviver com 100 mil pessoas tendo morrido da Covid, 100 mil famílias tendo sido afetadas por essas mortes. Mas eu não entendo por que 5 milhões de pessoas passam fome e a gente não se torna comovido por isso. Eu entendo uma coisa e não entendo a outra. E quero entender. E a melhor forma de entender é mergulhando no problema, é me aproximando desse problema. Então eu quero te pedir para me trazer informações, se você tiver, se você é do ramo, se você conhece, se você está envolvido com essa questão, me orienta. Se você não está e quer fazer parte disso, no dia 22 e 23 de agosto você vai saber mais sobre isso. E tem pessoas com as quais eu trabalho, com as quais eu apoio. A Ana acabou de entrar agora aqui, a Ana Paula. Aqui eu peço também um apoio. A Ana mexe muito com essa questão do terceiro setor, apoia ONGs, é uma ONG que apoia ONGs, a gente vai conversar um pouco sobre isso também em algum momento. Bom, turma, quero deixar esse recado porque quero a ajuda de vocês para a gente poder minimizar esse problema que aparentemente não nos afeta. Esse é o grande barato, né? Aparentemente não nos afeta, mas afeta sim, afeta todos. Só que aparentemente não está próximo, né? A Covid afeta mais porque aparentemente está próximo. Aqui na nossa turma, um monte de gente já foi afetado pelo Covid, mas ninguém aqui foi afetado pela fome. E é isso que me causa uma certa estranheza, é isso que me causa uma certa, um certo inconformismo. E vamos procurar trabalhar naquilo que é possível fazer dentro da nossa área de influência nesse tema, tá bom? Bom, esse é o primeiro recado do dia, vamos entrar logo no nosso tema. A gente está construindo uma lógica de trabalhar 12 etapas do que o Joseph Campbell chama de a jornada do herói. Nós vamos falar sobre o mundo comum, o chamado à aventura, a recusa do herói, o encontro com o mentor, o cruzamento do primeiro portal, provações, aliados e inimigos, aproximação, aprovação final, recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o regresso com Elixir. São as 12 etapas da jornada do herói. Guarda isso, com o tempo isso vai fazer muito sentido para você. Ontem a gente falou do mundo comum, né? A gente falou do mundo comum e se fez perguntas do tipo, a sua vida está ok? Está tudo bem na sua vida? Está tudo tranquilo? Não há nada a ser enfrentado? Não há nenhum desafio a ser superado? Está tudo como você gostaria que estivesse? E a resposta é não. A resposta é não. Para mim, para você e para todo mundo.
nada é tão bom que não possa ser melhorado, e nada, obviamente, é tão ruim que não possa ser piorado. Mas a ideia não é piorar o que está ruim, a ideia é melhorar o que está bom ou melhorar o que não está tão bom assim. Então, pessoal, quando a gente pensa na jornada do herói, o herói, na maioria das vezes, está ali parado na sua vida, rotina, né? Na sua vida rotineira, aplacado pela correria do dia a dia. Eu ouço essa expressão todo santo dia. Pessoas me falando, é a correria do dia a dia, a correria do dia a dia, como se a correria do dia a dia tivesse realmente ação sobre um sujeito, como se ela fosse uma personalidade física ou jurídica, e na verdade não é, né? Eu vou mais na linha da Elaine, né? O desafio da maioria de nós, se não de todos nós, é a nossa mente. O meu desafio é a minha mente, a Elaine revelando, e te agradeço por isso, Elaine. O desafio da Elaine é a sua mente, e eu garanto a você que a maior parte dos nossos desafios mora na nossa mente. Então, a pergunta, ou as perguntas que eu quero te chamar para responder hoje, no momento em que o herói é chamado à aventura, ou seja, ele é chamado a enfrentar os seus dilemas, ele é chamado a enfrentar os seus monstros, ele é chamado a enfrentar o status quo que o redunda ali, que o rodeia, melhor dizendo. A pergunta que eu te faria é a seguinte: o que mudaria na sua vida se um único ponto fosse transformado? Um único ponto. Sua forma de pensar, sua forma de sentir, a relação que você tem com uma pessoa, a relação que você tem com o dinheiro, a relação que você tem com a sua saúde, a relação que você tem com a sua formação pessoal. O que mudaria na sua vida se um único ponto desse fosse realmente transformado? É isso que eu acredito, pessoal, que acontece na nossa trajetória humana. Por vezes a gente passa uma vida, um período da nossa vida distraído com as dinâmicas do dia a dia, com o automatismo, com o piloto automático ao qual nos submetemos, e lá pelas tantas, Elaine, mas nós estamos falando de mudar a você, não o outro, né? Mudaria até minha família, eu entendo que é um ponto, eu entendo isso, já pensei sobre isso também, mas isso não vai acontecer. Quando eu faço a pergunta, o que você mudaria em sua vida, é na sua vida, não na vida de outras pessoas. Porque, veja, eu postei agora de manhã uma pergunta, que é a seguinte: você quer ter uma vida miserável? E a maioria das pessoas que respondeu disse não. E o que significa uma vida miserável do contexto do que eu postei? Eu postei um trecho de um livro que eu estou lendo, esse livro aqui, que é espetacular, terceira vez que eu leio esse livro, tá? Que fala o seguinte: culpar os outros pelos nossos tormentos e ver neles os únicos responsáveis por nosso sofrimento torna a nossa vida miserável. E a pergunta que eu fiz foi: você quer ter uma vida miserável? E a maioria das pessoas, se não todas, responderam: não, eu não quero ter uma vida miserável. Então, por lógica, o que me livra de uma vida miserável? Não é culpar os outros pelos meus tormentos ou ver neles os únicos responsáveis pelo meu sofrimento. O que torna a minha vida magnânima, realizadora e grandiosa é o fato de eu me tornar responsável pelo meu próprio sofrimento e eu me tornar responsável pelo meu próprio tormento na vida. Autorresponsabilidade, como Pedro acabou de escrever aqui pra gente. Então, pessoal, presta atenção na tua linha de desenvolvimento, quanto ela está ou não coerente. Eu conheço pessoas que dizem aqui entre nós: não, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero desafiar meus monstros. Mas o meu monstro é meu parente, meu monstro é minha mulher, meu monstro é meu marido. Aí não vale. O seu monstro está dentro de você, não está fora de você. E é essa a nossa jornada. É esse o nosso trabalho durante essa jornada dessa terceira temporada, que vai culminar com os dias 22 e 23 relacionado a isso. Exatamente, Benedito, o Covey explica bem essa questão da área de preocupação com a área de influência, né? E é isso que a gente tem que observar, que cada um de nós pode observar, e com isso começar a trabalhar naquilo que é da minha responsabilidade. Então a pergunta de novo, né? O que mudaria na sua vida se um único ponto seu
do seu pensamento, das suas emoções, das suas crenças, da sua área de influência fosse transformado, né? Essa pergunta talvez vai te despertar para um chamado, né? Qual é o ponto que você não mexeu ainda, que se você mexesse, mudaria a sua vida de maneira drástica? E ao invés do automatismo, do mecanicismo levar a sua vida no dia a dia, você enfrentar esse monstro como se fosse um herói sendo chamado à aventura. Eu estou sendo realmente chamado para resolver as minhas questões que são da minha responsabilidade. A maioria das jornadas do herói, que a gente vê em filmes, em ficção, em peças, em vida comum até, são despertadas por um evento externo, né? Essa pandemia é um grande evento externo que está fazendo um monte de gente ter que cumprir a sua jornada de herói. Está fazendo um monte de gente tendo que se dar conta de que agora a vida dele tem que fazer mudanças porque as circunstâncias mudaram radicalmente. Uma outra pergunta que eu anotei aqui para refletir é a seguinte: que fato novo, caso surgisse, transformaria toda a sua vida? Qual que é o fato novo, caso ele surgisse, transformaria toda a sua vida? E se esse fato novo foi identificado por você, como é que você pode fazer com que ele surja na sua vida? Entende, pessoal? É realmente uma proposta de protagonismo da própria vida. Não deixar a vida acontecer, né? É claro que tem uma parte da vida que a gente tem que deixar fluir, mas tem uma parte da vida que faz todo sentido você assumir a responsabilidade, entende? O Leite está falando aqui: penso que o único ponto, disciplina, é capaz de mudar muitos aspectos da minha vida. Ok, anota esse ponto então, Leite. Se você acompanhar a gente nessa jornada, esse ponto pode vir a ser trabalhado num momento futuro, que a gente vai discutir no dia 22 e 23 de agosto. E é importante que a palavra disciplina tenha um significado para você e para quem entende que esse tema é relevante, né? Eu apostaria que o significado da palavra disciplina que muitos dão hoje está ligado a um conceito da era industrial. Mas a gente fala sobre isso num outro momento. O que eu quero agora é despertar em você a sua percepção do quanto você é capaz de transformar a sua vida ou ter a sua vida mudada. Qual a diferença? O transformar a vida é construir a vida que eu quero ter. O ter a vida mudada é deixar de ter a vida que eu tenho. Isso faz toda a diferença. E quando eu falo transformar a vida, ter a vida que eu quero ter, não é aquela vida de sair de uma situação de condição mediana de vida para melhorar arquimilionário. Não são essas transformações que eu estou propondo aqui. Eu estou propondo aqui transformações pequenas, que ao longo do tempo vão se transformar em grandes feitos. Eu não acredito, sinceramente, em grandes transformações do dia para a noite. Eu acredito em grandes transformações ao longo de uma jornada, né? Ao longo de uma jornada. Então, pequenas transformações ao longo de um tempo se transformam em grandes obras. Isso eu acredito. Eu confesso que eu acredito. Tenho muita dificuldade em acreditar que um único ponto vai, de um dia para a noite, transformar. Mas veja, esse único ponto pode, ao longo da vida, fazer grandes transformações em vários outros pontos, como a Jaqueline colocou. Eu não tenho um único ponto, eu tenho alguns. Sim, mas se você entrar em todos eles, se você abrir todas as frentes, talvez você não feche essas frentes. Mas se você pegar aquele ponto que, uma vez transformado, vai influenciar positivamente o maior número de pontos, aí talvez você possa fazer grandes transformações na sua vida. Então pensa nisso. Qual que é o fato novo, caso surgisse, transformaria toda a sua vida? Essa é uma questão que vai te chamar para a aventura. Pô, eu quero empreender essa jornada. Eu quero realmente enfrentar esse monstro. Eu quero realmente mudar essa relação. Eu quero mudar minha relação com o dinheiro. Eu quero transformar minha relação com a minha saúde. Eu quero transformar minha relação no meu trabalho, com o meu chefe, com a minha liderança, com a cultura daquela empresa que eu vivo dizendo que é a culpa dos meus problemas, que é a fonte dos meus tormentos. E isso é complicado quando o indivíduo atribui a terceiros a origem dos seus problemas. Isso não vai resolver as suas questões.
E uma terceira pergunta que eu fiz aqui foi a seguinte: que transformação você faria na sua vida se você acreditasse ser capaz de fazê-la? Quer anotar? Anota essa pergunta. Que transformação você faria em sua vida se você acreditasse ser capaz de fazê-la? Se você acreditasse que seria capaz de fazer transformações na sua vida, qual transformações você faria? Essa não é uma pergunta retórica, essa é uma pergunta de reflexão. E se uma reflexão não faz você entrar em contato consigo mesmo e não muda suas ações, é porque essa reflexão não chegou no nível requerido de transformação. Então, no dia 22 e 23 de agosto, pessoal, eu vou convidar você a fazer parte de um programa, de uma programação de transformação, onde você vai ser o seu próprio guia, você vai ser o seu próprio mestre, apoiado, obviamente, por mim e pelas pessoas que vierem a fazer parte desse processo. Vamos construir uma comunidade de seres interdependentes, que não precisam uns dos outros, mas que querem estar uns com os outros, porque sabem que se estiverem uns com os outros, vão crescer todos juntos. Uma comunidade interdependente. E essa comunidade vai ter um nome. Essa jornada vai ter um nome. E se o Rod estiver aqui, Rod Medeiros, parceirão de vida, parceirão de projeto, ele vai ficar feliz com o nome dessa jornada. E a gente vai saber isso no dia 22 e 23 de agosto, com o tempo, ao longo desses dias, vocês vão saber mais sobre isso, porque eu vou anunciando nas nossas conversas aí. Então, galera, o capítulo de hoje, o episódio de hoje, da nossa terceira temporada, é o chamado à aventura, né? O momento em que o herói, você, sendo herói da sua própria vida, herói de si mesmo, você é chamado à aventura de enfrentar aquele monstro, de enfrentar aquele inimigo, de enfrentar aquele desafio que nesse momento está te impedindo de avançar. Só para fazer um spoiler de amanhã, o episódio 3 fala da recusa do herói. O momento em que o herói fala: não quero mexer com isso, não quero enfrentar esse problema. Eu quero continuar sendo vítima, quero continuar quieto no meu canto, quero ficar aqui sozinho na minha toca, na minha tenda. Galera, se você pensar bem, se você pegar Guerra nas Estrelas, todos os filmes do Rambo, todos os filmes do 007, todos os filmes de aventura que você imaginar, percorrem a jornada do herói. Para você ter uma ideia, o Joseph Campbell, ele se tornou sócio do George Lucas, que foi o produtor de Guerra nas Estrelas, exatamente. Exatamente porque ele ofereceu a linha temática de todas as filmagens, né, de todos os roteiros de Guerra nas Estrelas. Apesar do Joseph Campbell ser um estudioso, um antropólogo, posso até dizer que é um filósofo, né, um estudioso das culturas diversas da civilização, nas quais ele encontrou esse veio semelhante em todas essas culturas, né? Em todas as culturas tem a jornada do herói. Exatamente, Pedro, Star Wars. Se você pega a história de Cristo, ela passa pela jornada do herói. Se você pega a história de Buda, ela passa pela jornada do herói. E isso nos torna humanos e nos aproxima uns dos outros. As nossas histórias são jornadas do herói. Quantas pessoas você conhece? E se você olhar com profundidade no espelho da tua casa, você vai ver que pessoas que você conhece, uma delas é você mesmo, passou por essa jornada, por essas etapas todas. Passou pelo mundo comum, onde você estava ali meio que distraído com o dia a dia. Aí você foi chamado para uma aventura, você foi chamado para enfrentar um câncer na família, você foi chamado a enfrentar uma relação problemática, você foi chamado a enfrentar uma situação delicada com o filho, e você se nega. Quantas pessoas negaram a Covid? Quantas pessoas negam uma série de situações que a vida se apresenta ou se mostra apresentar para elas? E aí tem um momento que você encontra com um mentor, que você encontra com alguém que vai te orientar. Esse mentor pode ser alguém de fora ou pode ser alguém de dentro, pode ser sua própria consciência. E aí você vai cruzar o primeiro portal, que é quando então você vai de fato começar a enfrentar essa batalha. E vai encontrar provações, vai encontrar aliados, vai encontrar inimigos, vai se aproximar da vitória, você vai ter aquele momento de clímax da tua trajetória, você vai ter uma recompensa sobre isso, você vai ter um caminho de volta já transformado,
Vai ter um momento de ressurreição, quando você vai estender isso para outras pessoas e vai viver uma vida num outro patamar. Essa é a jornada que eu estou te convidando a fazer e que a gente vai conversar mais sobre isso nos dias 22 e 23 de agosto. E que a gente está fazendo um aperitivo aqui nessa terceira temporada da Jornada Leg. A terceira temporada da Jornada Leg, misturando aí com o primeiro episódio que foi ontem, que falou do mundo comum, e que hoje está falando do chamado à aventura. Eu quero muito te convidar a ouvir esse chamado, ouvir o chamado que esse nosso movimento está fazendo para você de alguma maneira. Eu estou sendo chamado à aventura. Eu tenho falado muito dessa questão da fome e não tenho feito absolutamente nada por isso, apenas falado sobre isso. Eu tenho falado e feito alguma coisa sobre desenvolver um projeto online e talvez não esteja fazendo o suficiente para atingir os resultados que eu quero. Então eu estou construindo um caminho para eu enfrentar as minhas provações, enfrentar os meus inimigos e encontrar em vocês os aliados dessa jornada. E se nós fizermos isso, cada um à sua maneira, com o seu próprio desafio, a gente constrói uma comunidade onde cada um vai se apoiando naquilo que nos torna mais fortes. E aí cada um vai atingindo suas metas, vai construindo sua jornada, um apoiando o outro e não necessariamente a gente tendo o mesmo objetivo. O que talvez vai nos unir é o fato de que temos o mesmo objetivo de nos tornarmos pessoas melhores e talvez tenhamos sim um objetivo de aplacar ou melhorar ou reduzir o impacto da fome no país a partir dessa obra social que eu quero convidar vocês a fazer parte, aonde o INSEAD Human Business School Online vai ser aí um partícipe, né? Um participante dessa jornada. E o INSEAD Human Business School Online não é nada senão uma plataforma. Ele vai ter vida e vai ter influência na medida que haja um número de pessoas representativo lá dentro. Por isso que eu quero te pedir para chamar mais pessoas para o Instagram, para chamar mais pessoas para essa live, para chamar mais pessoas para o canal no YouTube, porque a gente precisa construir essa comunidade e ir juntando as nossas forças para fazer então frente a esse desafio. De novo, né? Mencionei mais cedo. Claro que é comovente o fato de termos tido aí 100 mil pessoas aplacadas e falecidas pela Covid-19, não tenha dúvida disso. Eu entendo isso, como mencionei mais cedo, mas eu confesso, não consegui entender por que 5 milhões e 200 mil pessoas em 2018 viviam em situação de fome, coisa que não tinha acontecido nos anos anteriores e voltou a acontecer em 2018. E isso não comove o mesmo número de pessoas, né? Bom, esse é o ponto, galera. Esse é o ponto. Eu quero muito, obrigado Pedro, valeu Cileide pela força aí, mas a ideia é transformar essa intenção em ação e essa ação em resultado. Por isso, peço a vocês ajuda, peço a vocês para aderirem a isso. A gente vai ter métricas, a gente vai medir esse negócio, vamos pesquisar as entidades que estão vivendo e trabalhando seriamente contra a fome, de uma maneira realmente sustentável. Eu confesso a vocês que isso é uma jornada que está começando agora para mim, é um chamado à aventura, e que, de certa forma, amanhã, quando a gente for falar da recusa do herói, eu vou externar para vocês quantas vezes eu me recusei a fazer esse trabalho, quantas vezes eu neguei isso e quantas vezes eu não me predispus a enfrentar esse dilema, que não é do mundo, é meu, entendeu? Está impactando a mim por alguma razão e eu quero saber que razão é essa. E a melhor forma de saber é enfrentando esse dilema, enfrentando essa jornada. Então, galera, é esse o ponto, né? Hoje a gente completa o nosso segundo episódio de 18 episódios que a gente vai ter esse mês, 16 regulares de segunda a sexta-feira e 2 episódios específicos no dia 22 e 23 de agosto. Vou me repetindo nisso para gravar sempre, para a gente então poder estar junto dia 22 e 23 de agosto, eu poder anunciar para vocês qual que é esse projeto, essa jornada que eu estou empreendendo e que eu quero muito que vocês façam parte disso. Olha que bacana, você vai empreender uma jornada sua, eu vou empreender uma jornada minha e nós vamos empreender uma jornada nossa. Isso é que é muito legal. Enquanto eu estou lá construindo minha nova carreira de psicólogo, enquanto você está construindo sua nova carreira de advogado, no caso da Célia, ou de outros que estão empreendendo coisas do tipo, eu vou ter meu objetivo, você vai ter o seu, mas nós vamos construir o nosso objetivo.
E à medida que você vai cumprindo o seu, eu vou cumprindo o meu, a gente vai cumprindo o nosso. E aí o time vai crescendo. Para mim é assim que as relações fazem sentido. Relações onde uma vez que estamos juntos, vamos crescendo juntos. Aquela relação onde um quer crescer e o outro quer puxar o outro para baixo, essa relação não funciona. Não mais. Na verdade nunca funcionou. Agora muito menos. É isso aí, galera. Tô sentindo uma vibe boa. A galera tá aí falando, vamos nessa, conte comigo, bacana, boa ideia, sensacional. Tô sentindo que a galera tá se entusiasmando com isso. E a gente precisa, obviamente, desse sentimento qualitativo, mas também precisamos de um sentimento quantitativo. Então, quero pedir a você que me ajude nessa construção dessa sinergia, já que é exatamente disso que a gente está falando, e convide pessoas para vir para cá. Fazer uma corrente do bem, aonde, Benedito, não necessariamente haverá ausência do mal, né? O mal nos circula, ele pode não se manifestar, mas ele está em mim, ele está em você, ele está em todos nós. Vamos construir isso, galera, vai ser muito legal. A gente vai poder fazer aquilo que tiver ao nosso alcance, mas aquilo que tiver ao nosso alcance já vai ser muito do que aquilo que eu não faço nada. Aquela caminhada de meia hora que eu faço num dia vale mais do que aquela mega corrida de 2 horas que eu não fiz. Então isso está me mobilizando, isso está me incomodando, isso está mexendo comigo, e eu quero muito desafiar esse monstro, essa inércia, porque eu tenho falado muito disso. Puxa, por que a gente está tão comovido com 100 mil pessoas que faleceram com a Covid? Isso é de se comover, sim. E por que eu não me comovo com 5 milhões de pessoas que morreram de fome em 2018? Eu não consigo ainda entender esse movimento em mim, e quero entender, e a melhor forma de entender é enfrentando isso. É chamando esse problema para sentar do meu lado e a gente resolver isso junto, ou pelo menos fazer parte de quem está resolvendo essa história aí. Galera, é disso que a gente está falando, é disso que se trata essa jornada leg, botar esse negócio todo em ação, botar essas 50 lives que a gente fez anteriormente em ação, não só para mim, mas para pessoas que possam se beneficiar. E pessoas que possam se beneficiar estão aqui entre nós, a gente está se beneficiando estando junto, mas tem pessoas que não têm ideia da nossa existência e quanto a gente pode fazer o bem para essas pessoas que não necessariamente precisam saber que a gente existe. A gente não precisa anunciar o bem que a gente faz. A gente só precisa fazer o bem. Ponto. Acabou. Tá bom? Legal, galera. Olha, uma ótima terça-feira para todo mundo. Espalhem essas lives. Mandem os links lá do IGTV. Mandem os links lá do YouTube para as pessoas. Chamem as pessoas para fazerem parte disso, para a gente poder crescer essa comunidade e aí sim começar uma jornada contínua, até sabe Deus quando, para a gente simplesmente crescer, se desenvolver e ter uma jornada humana e decente, como todo ser humano merece ter. Mas só merece aquele que corre atrás, tá bom? Galera, muito obrigado por esse segundo episódio dessa terceira temporada. Amanhã estamos juntos no terceiro episódio, A Recusa do Herói. Boa terça-feira, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Fica salva no IGTV e fica salva no meu canal no YouTube. Entra lá que você vai ver depois. Valeu, Thiago. Valeu, galera. Ótimo dia para todo mundo, hein? Até mais. Tchau, Glaucia. Valeu. Tchau, tchau.